Estamos começando mais um Giverscast aqui diretamente da RP Comunicação, a sua agência de marketing, propaganda, produtora de vídeo, gente, um estúdio fantástico de podcast. Você que quer anunciar nas emissoras de TV local, você que quer fazer uma propaganda bacana, a RP Comunicação pode te agenciar, trazendo a melhor proposta nas emissoras locais para você ter visibilidade e resultado aí na sua empresa, viu? Ah, mas o material, o vídeo, a gente faz também, tá bom? Pode ficar tranquilo. Eu convido a você que está nos assistindo, se inscrever aqui no nosso canal, porque tem muita coisa boa. Foram mais de 50 episódios aqui falando de empreendedorismo, falando de network, de marketing, e eu acredito que você vai conseguir tirar alguma coisinha aí para o teu negócio. Foi muitos insights criativos, muitos pensamentos assim bacana para você que é empreendedor, para você que é empresário, ou para você também que é profissional de alta performance e quer decolar aí na sua carreira profissional. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Antes de a gente falar desse assunto, o que é, explanar um pouquinho o que é, eu pedi para você curtir e se inscrever, mas compartilha esse episódio com o maior número de pessoas que você conhece, porque ele pode salvar empresas. E quando eu falo isso, gente, a gente vai falar de um assunto muito delicado e ao mesmo tempo muito importante, onde que se trata de formas de contratação de colaboradores, se trata de forma de contratos que você pode ter aí com o seu prestador de serviço e formas que você pode se prevenir para não ter aquela indesejada ação trabalhista correndo aí na sua empresa. Para falar sobre esse assunto, claro, né? Eu estou com a especialista, quiçá talvez a melhor dentro desse segmento aqui na nossa cidade, que é a doutora Fabiola Galvão. Seja muito bem-vinda, Fabiola. Obrigada, Cris. Bom dia. Tudo certo? Tudo certo? Olha, não sei se eu exagerei aqui falando que Não. empresas podem falir, talvez até. Exatamente. Hoje é a segunda causa de falência, né? Sério? São as ações trabalhistas. Olha Então, só. por isso que a gente está aí com esse trabalho preventivo aí para as empresas, Uhum. para que deixá-las lícitas, né? Para que elas não venham a receber ações trabalhistas e também que fiquem com uma empresa regular para que seus colaboradores consigam aí prestar um bom serviço, sabendo que a empresa ela não está passando a perna neles, né? Então, assim, que que os direitos deles também sejam resguardados em relação a isso. Dentro do direito trabalhista tem muitas leis, muitas coisas. O empresário não Uhum. vai saber de tudo Exato. sozinho. Não tem como. Quanto mais ele tiver uma assessoria ali para ajudar e orientar, acredito que seria melhor, né? Com certeza, com certeza. Essa assessoria aí, ela serve aí para fazer a parte preventiva e para tirar todas as dúvidas Uhum. do empresário em relação a as demandas trabalhistas e as outras demandas também que ele surgir aí dentro da empresa dele. Sim, é desconfortável o Uhum. assunto muitas vezes para você. Ah, eu não quero falar disso, pode atrair, não sei o quê. Gente, mas se você não souber, talvez você é um ótimo gestor, talvez você é um ótimo líder, talvez a tua equipe te ame hoje. E depois, Né? depois que chega a ação. De repente, né, no mal entendido, disse que não disse e tal, aí pode acontecer algo Uhum. indesejado, e se você tiver respaldado, se você estiver atento às situações, você pode prevenir várias ocasiões Isso. indesejadas. Mas antes de a gente falar disso, eu quero saber Uhum. quem que é a doutora Fabiola, como que você chegou nesse universo, nesse mundo do direito aí, e qual que foi sua trajetória até aqui? Sim. Então, eu tenho 31 anos, sou aqui de Foz mesmo. Fiz a formação aqui na UDC, tenho a especialização aí pela PUC, do Direito do Trabalho, compliance trabalhista, também fiz escola da magistratura, que é a formação de juízes. Então, aí me especializei, né, para que eu conseguisse aí atender as demandas trabalhistas. Então, daí sempre me perguntam, mas por que a área empresarial, né? Por quê? Então, eu acabei me identificando porque eu vim de uma família do ramo do comércio, né? Então, desde 12 anos de idade, eu já trabalhava lá com meu pai. Meu pai tinha um ramo de autopeça mecânica. Então, assim, nesse período eu nunca quis ficar lá, mas ao mesmo tempo eu também nunca quis trabalhar para ninguém. Então, eu falei, poxa, eu queria algo relacionado para mim, tudo. E eu vi que. E eu fui falar, vou fazer direito, né? Vou fazer direito, porque se não der certo também eu presto concurso. E foi aquela coisa. Mas sempre ainda com aquele pezinho para empreender. Mas aí foi com tudo, né? Daí eu terminei a faculdade, falei, não vou trabalhar para nenhum escritório, eu vou trabalhar para mim, abri o meu escritório.
Então, desde então, já faz aí 10 anos já que eu tô, né, na carreira jurídica, já na área do direito. E hoje eu tô com uma sócia, que ela é minha prima, já no escritório. Então, o escritório acabou expandindo, né? Então, além da área trabalhista empresarial, hoje a gente consegue atuar em outros ramos, porque às vezes a empresa ela não tem somente problemas trabalhistas, ela tem outros problemas, problemas às vezes até o empresário precisa se aposentar, precisa se planejar, tem problemas de família, de inventário. Então, assim, o nosso escritório hoje ele consegue atender outras demandas que nos trazem lá pra gente. Nossa, você falou de inventário, é um dos maiores problemas que tem. É indelicado. Ah, não quero É, falar disso, mas são coisas que então, são necessárias, né? exatamente. Mas hoje o papo é sobre trabalho, ações Uhum. trabalhistas Isso. e assuntos envoltos disso daí. Fabiola, qual que é a melhor forma do empresariado, do empresário, fazer uma contratação segura, sem correr riscos Uhum. de repente, lá na frente, receber uma ação? Então, Cris, hoje eu sempre falo, né, que às vezes a gente tem que falar, repetir. Hoje a melhor forma de contratação é fazer o registro na carteira de trabalho. Então, assim, existe outras formas? Existe, mas a mais segura é essa. Então, dependendo do caso, a gente sempre opta pelo que é o que já está na lei, que é fazer primeiramente é registrar um empregado. Parece ser tão óbvio, mas assim, eu já ouvi casos e fiquei pouco cabelo que eu tenho, cabelo em pé, que tinha pessoas que trabalhavam assim, trabalhavam Sim, tem muitos sem um ainda. registro, sem um Aham. acordo, sem nada, Exatamente. né? Hoje, a maioria, não é falando, mas hoje, bastante casos lá no escritório vem por conta que a empresa Nossa. não registrou. Isso que eu tô falando agora, casos recentes, entendeu? Então, assim, até tive um caso, agora que tá bem recente, não é meu, mas saiu aí uma decisão bem recente, que estão Uhum, bastante juristas comentando, é a questão do não registro, né? uhum. Então, geralmente chega um empregado, às vezes ele se desligou numa empresa, daí tá recebendo seguro-desemprego. Daí ele vai ser contratado numa outra empresa. Daí ele fala: olha, empresa, não me registra agora, deixa eu receber o seguro-desemprego Existe primeiro. algum risco aí dentro dessa? Existe sim, é isso. Aí o empregador fala: não, ótimo, não vou registrar, até pra mim vai ser ótimo. Naquele primeiro momento ele pensa assim. Porém, saiu uma decisão agora no tribunal que o empregado e a empresa foram condenados por uma Nossa. situação dessa. O empregado ele vai responder criminalmente por ele ter sido contratado por uma outra empresa e ter recebido o seguro-desemprego de forma ilegal, vai ter que devolver os 6 meses que ele recebeu, e a empresa vai receber uma multa gigantesca por não ter registrado um Uhum, empregado. Então, assim, Cris, a gente sempre bate na tecla. Por quê? Isso é errado. E o uhum. errado, a conta sempre vem Sim. depois. E a É, conta não vem pequena. aquele velho ditado, né? O barato sai É, o caro. barato sai caro Né? sempre, Ah, eu vou né? contratar Aham. desse jeito aqui, vou deixar Isso, trabalhando e tal. aham. Depois eu vou ajudar ele e tal, e ele me Isso. ajuda, eu não gasto com imposto, ele recebe o dinheirinho dele. Exatamente. Cara, e o empresário ele pode se ferrar com isso Pode aí, se né? ferrar. E assim, olhando pro lado do trabalhador também, porque você falou que ele vai responder criminalmente. Criminalmente, ele vai responder criminalmente, ele pegou uma pena e vai ficar Né? isso registrado. Isso aí Aham. pode impedir em concurso público, Claro, várias com outras coisas. várias outras coisas. Nossa. Teve uma sentença condenando ele. Aham, E ele vai ter que devolver aquilo que ele recebeu de forma ilegal. Então, certo. assim, por isso que a gente sempre fala, gente, entrou na empresa, registrou. Não Hum, tem essa, ai, depois. Não, não existe o depois, é agora. Porque depois a conta É. vem e vem Não deixa, gigantesca. não deixa executar nada sem fazer um exame Isso, admissional, exato. sem tá tudo certinho, Isso, né? aham. Pegar com os documentos certinho para daí Isso, começar a trabalhar. aham. E tem muito. Agora, eu digo agora porque, assim, depois da pandemia teve mais profissionais PJ, Isso, teve mais profissionais liberais, prestadores de serviço e sim. assim sucessivamente. Até onde que é seguro? Eu posso contratar um Uhum. PJ para executar algumas coisas ou Sim. uma determinada função dentro da minha empresa? Sim, Cris, você pode contratar. A questão é que hoje o que que acontece? Depois da pandemia, muitas empresas viu isso como uma forma de burlar o sistema. Então, em vez de, eu vou fazer um contrato de PJ, porém eu quero essa pessoa dentro da minha empresa, cumprindo horário, sendo subordinado a mim, não tendo autonomia, ele tem que vir todos os dias. Então, o que acontece? Isso daí, o empresário, ele tá burlando o sistema.
Entendeu? É isso que eles queriam. Eles queriam uma brecha, né, para não pagar imposto, para não pagar. O problema é que depois essa pessoa se vinha sair, ela entra com uma ação pedindo reconhecimento de vínculo e vai ter que o empresário aí vai ser condenado a pagar todas as verbas. Tem a possibilidade? Tem sim, mas não pode ser, você não pode deixar essa pessoa dentro da sua empresa, cumprindo horário, sendo subordinado a você. Ele vai ter que ser um prestador de serviço. Sim. Ele vai vir, ele vai prestar o serviço para você sim, porém ele vai ter a autonomia dele, o horário dele, o local, enfim, que daí vocês vão acordar, mas tem todos os requisitos aí para não configurar vínculo empregatício. Sim, esse negócio de me fala a hora que você começou, me fala a hora que você termina, Sim, me sim. avisa a hora que você vai parar para almoço, né? Exatamente. Isso aí ele realmente caracteriza Isso, caracteriza. aquele vínculo, né? Isso. E até a questão de, no final do ano, Daí quer pagar 13º, pagar férias. Gente, isso daí é funcionário. Você quer um funcionário, você não quer um prestador, uma pessoa autônoma na sua empresa. Então, assim, tem chances de contratação, mas temos que olhar todos os requisitos aí para não configurar um problema. Eu trabalhei muito no ramo automotivo. E dentro do ramo automotivo, era CLT e tinha eu diria, um teto mínimo, sei lá, o valor mínimo que você recebia se você não atingisse aquela meta. A partir daquele valor era só comissão. Sim. É muito comum esse tipo de atitude? Sim. O colaborador ele pode receber só por comissão? Sim, um colaborador ele pode somente receber comissão, mas ele vai ter que ser contratado e registrado registrado na carteira de trabalho, e o contrato dele tem que estar descrito que é somente pagamento por comissão. Então, assim, não precisa ser um fixo, não precisa ter fixo, é somente por comissão. Porém, se ele não atingir a meta dele, vamos dizer assim, não atingiu a meta dele, no mínimo, a empresa vai ter que garantir um salário mínimo para ele, que é o base que tá ali. Mas existe também outras formas de você contratar sem a CLT e ter não ter problemas. E geralmente eu falo isso no meu treinamento ou na parte das minhas assessorias mesmo, entendeu? Que tem uma forma que a gente faz ali para não, às vezes, um próprio representante comercial, que hoje ele tem uma lei própria para isso, então a gente acaba, como ele tem uma lei, ele tem uma regulamentação, então se seguir dentro dessa regulamentação, você pode ter um representante comercial por contrato de trabalho. Então, assim, tem que ter seguir todos os requisitos que tá na lei. Então, isso a gente acaba, né, às vezes a pessoa fazendo uma assessoria comigo, então a gente acaba explicando melhor essa situação. Isso daí entra na parte de compliance? Entra na parte de compliance. Isso entra na parte preventiva da empresa, porque às vezes a empresa ela trabalha nesse ramo, né? Tem vários vendedores externos ou vários representantes comercial, então isso daí para a empresa é muito vantajoso, né? É uma coisa que eu sempre falo, né? Que assim, tem a área comercial, a área tática da empresa, que sim, o empresário, ele tem que ficar atento, tal, tem que correr atrás de negócios, porque empresas vivem de lucro, né? Sem lucro, exatamente, vai embora. Mas tem a parte da defesa, tem o ataque, tem a defesa, isso. Né? Se você não olhar para a defesa, se você não tiver esse respaldo, essa segurança, essa prevenção, nada adianta muitas vezes você se matar lá no ataque. Exatamente. Né? Aí você tá contratando de forma errada, você tá fazendo tudo errado, conseguindo muita venda e todo esse lucro talvez tendo de ir para ações trabalhistas, né? Exato. Quais situações o funcionário pode pedir rescisão indireta, Fabiola? E o que é exatamente da rescisão indireta? A rescisão indireta, Cris, é quando o empregado entra com a ação demitindo a empresa. É ao contrário. É que quando a empresa descumpre o contrato de trabalho. Então, descumpre não está depositando o FGTS, está com salário atrasado, não está pagando horas extras. Então, assim, esse é um dos exemplos que eu estou te passando aqui. Daí, um empregado ele entra com a ação falando, opa, a empresa descumpriu o contrato aqui, eu quero a minha rescisão. Eu quero que a empresa me demita com todas as minhas verbas. Ficando comprovado isso,
o empregado ele tem todos esses direitos, entendeu? E ele, querendo ou não, acaba tendo prejuízo para a empresa, Nossa. porque isso é mais um problema que a empresa está enfrentando e está tendo bastante E às nessas vezes é uma demandas. demissão inesperada para a empresa, né? Exatamente, porque o empregado, ele não precisa ficar na empresa até a decisão final. Aham. Ele pode sair, ele já pode trabalhar em outro lugar, entendeu? Que daí é Aham. um risco que ele assume também. Sim. E a empresa vai ficar sem essa pessoa. Mas assim, você citou a falta de pagamento da FGTS. Sim. A partir de quanto tempo? 6 meses, 3 meses que a empresa não pagou, o funcionário já pode pedir essa... No primeiro mês que a empresa deixou de depositar, a empresa já está inadimplente, ela já está descumprindo com o contrato de trabalho. Entendeu, gente? Então, tem que prestar muita atenção às empresas que estão aí, às vezes, com FGTS, salário, horas extras não tá pagando corretamente. Presta atenção que isso pode ser um problema. Você pode aí receber uma ação trabalhista do seu empregado pedindo a demissão. Isso aí pode ser um erro bobo dentro da contabilidade dela, né? Exato. Às vezes um programa que não executou o pagamento, Sim, né? exato. Às vezes não recebeu a guia. Isso, aham. Então, realmente, tem que ficar muito Tem que ficar atento. muito atento, exatamente. Nossa. Então, às vezes, a empresa não tem, às vezes, o cartão ponto adequado, não tá fazendo o controle corretamente. Então, também tem várias inúmeras formas aí que pode estar acontecendo que a gente faz esse trabalho, né? Entendi. Fazendo o diagnóstico aí, vendo qual que é o problema e dando a solução aí. Bacana. Uhum, Tá, mas assim, Fabiola, a gente falou ali de CLT, a gente falou também de PJ, mas uhum, e como é que funciona as questões de diárias? Eu quero contratar um freelancer, né? uhum. A gente contrata bastante aqui, inclusive, para fazer grandes produções. Vou precisar de mais pessoas. Sim. Como que funciona? Eu tô correndo um risco nessa contratação por dia? Existe uma regulamentação para isso? Como Sim. que funciona? Então, hoje, para contratação de diárias, de extras, a gente fala muito para fazer o contrato intermitente. Hoje o contrato intermitente veio junto com a reforma trabalhista. E ele é um contrato que você acaba fazendo com um extra. Vou precisar de 5, 6 diárias. Às vezes é um segurança, vai trabalhar numa festa, vai trabalhar num evento. Então, isso hoje tem que ser regulamentado através de um contrato. E também tem alguns requisitos. Você tem 3 dias para chamar a pessoa tem que aceitar. Então, aceitando, vocês fazem o contrato e vai ser registrado. Então, se a pessoa trabalhou 3 dias, ela vai ser registrada na carteira de trabalho, vai ser pago proporcional todos os direitos dela, férias, 13º, proporcional aos dias que ela trabalhou. Entendeu? Então, hoje tem tudo essa regulamentação. Entendi. Inclusive, até você mencionou, eu tive um caso que até todo mundo falou, não vou fazer, né? Não vou fazer, vou deixar assim mesmo, vou contratar extra, como sempre foi contratado antigamente. A empresa, ela foi condenada, ela teve que reconhecer o vínculo no período de 1 ano que esse extra estava vindo uma vez por semana. Era um extra, mas ele ia com frequência. Ele ia uma vez por semana, ele ia no mesmo horário, ele pegou uma habitualidade e ele entrou com uma ação. E a empresa perdeu. Por uma vez na semana, essa pessoa está indo na empresa. Sem o contrato, né? Por conta não tinha um contrato, era só, né? Era só no boca a Não boca. existe uma emissão de Isso, nota, não tinha- nada. Então, assim, isso eu falei assim, daí eu até mostrei pra empresa, a empresa não acreditou, eu falei, olha aí. Daí, a partir desse momento, a empresa começou a se regulamentar, fazer os contratos, porque é o certo, gente, não tem, não tem escapatória. Esse tipo de coisa realmente é muito delicado, né? Porque, assim, muitas vezes o trabalhador sabe mais do próprio direito do que o empresário sabe do Sim. que os direitos que o trabalhador tem. Hoje, com acesso à internet, hoje é... Mas aí que tá, Uhum. Fabíola, eu fico de cara muitas vezes, porque assim, o empresário muitas vezes ele se esforça tanto para se dedicar a ser melhor dentro do que ele faz, do segmento dele, que ele esquece esse manual prático do empresário. Sim. Que é entender do fluxo de caixa, entender de qual que é o meu... O Luiz Paulo teve aqui falando de ponto de equilíbrio. Sim. E agora você trazendo aí esse ponto aí nas questões trabalhistas. Não adianta, gente. Se você for realmente olhar para o lado do empreendedor, se você realmente quer ter um negócio e não olhar para isso, compensa você repensar. Né? É igual você falou, né? O empresário, ele pensa em tudo, mas a área jurídica não é o... Vamos dizer assim, às vezes ele não tem esse conhecimento. Exatamente, não é um conhecimento dele, entendeu? Às vezes ele acha que tá fazendo certo, mas às vezes não tá. Então, por isso que existe uma assessoria jurídica, né? Para resguardar esse tipo de... Entendi. Hoje a gente tá falando, escuta muito, inclusive a Tati Fonseca esteve aqui, a gente falou de meditação, de mindfulness.
e ela falou muito de burnout, que muitas vezes é acarretado por assédio moral, né? Exatamente. O assédio moral, ele realmente ganhou nome dentro Uhum. dos fóruns, né? Quando se trata de ações trabalhistas. E como evitar o assédio moral dentro das empresas? Olha, Cris, é até interessante falar, né? Igual eu estava Uhum, falando do meu treinamento. Hoje eu dou bastante treinamento para as empresas. E um dos assuntos que eles sempre pedem é essa questão do assédio moral. Porque hoje, o que acontece? É a forma de falar, é a forma abusiva, é a humilhação que acaba caracterizando. Então, é aquela meta excessiva que, às vezes, né, um supervisor, um gerente acaba tendo que fazer pela empresa. Então, isso aí a gente acaba tendo nesse treinamento, né? Fazendo esse treinamento para que evitar como falar, como agir, entendeu? Para não caracterizar. Porque hoje está muito em alta essa questão do assédio, principalmente do burnout. E assim, e é também uma causa de rescisão indireta. Então, a maioria das causas hoje é por conta que o empregado está doente. O uhum. empregado adoeceu na empresa, entendeu? Por conta, às vezes, de metas excessivas, de humilhação, sobrecarga no trabalho, tá fazendo inúmeras funções, entendeu? Então, assim, temos que tomar cuidado, né? Porque o colaborador, querendo ou não, ele ajuda a empresa Sim. a crescer, né? É, Uhum. um CNPJ é formado por CPF. Exatamente. Se você Então, não assim. cuidar dos CPFs que estão ali já Uhum. ajudando a crescer Sim, como CNPJ, exatamente. aí complica, né? Uhum. Eu tenho colegas, tenho amigos que infelizmente entraram nessa situação de burnout aí, de trabalho e tudo mais, mas são coisas que precisam ser olhadas com mais carinho. Exatamente. Tem que ter Aham. um olhar mais humano muitas vezes. A gente sabe que os boletos são altos, Uhum. né? Que a dor de cabeça de administrar uma equipe é às vezes tensa. Eu já escutei, provavelmente vários empresários já falou, é mais fácil lidar com gado, com bicho, do que com pessoa, É. né? Aham. Mas é a nova verdade. Você tem que É. saber lidar com pessoas, né? Se você Exatamente. quer vender, você tem que saber lidar com o seu cliente, você tem que saber lidar com o seu colaborador e assim sucessivamente. Fabiola, vamos falar um pouco mais do seu serviço ali, como Uhum. nessa parte da assessoria. Qual que são os benefícios do empresário hoje ter uma assessoria? Então, hoje a nossa assessoria ela é bem completa, né, Cris? Hoje, além da área trabalhista, que eu faço todo o diagnóstico na empresa, verifico todas as questões erradas na área trabalhista, nós também atuamos em outras demandas que a empresa precisa. Às vezes, demanda de cobrança, precisa cobrar algum fornecedor, alguém que não pagou, a gente acaba fazendo. Demandas também acabam entre sócios, contratos, então a gente também acaba abrangendo questões tributárias. Então, assim, a nossa assessoria, né, dependendo do caso, né, às vezes a empresa quer uma assessoria completa, o Uhum. nosso escritório, ele acaba abrangendo todo esse serviço. Então, o empresário, ele fica protegido. Então, qualquer dúvida que ele venha a ter, a gente vai conseguir resolver essa situação para ele. Bacana. Então, é aquele negócio de você poder realmente investir no seu negócio Uhum. com tranquilidade, com segurança, sabendo que você tem um respaldo jurídico ali em várias frentes, né? E também criando uma cultura, Isso. né? Porque uma das coisas que Foz do Iguaçu muitas vezes não tem é as empresas de Foz do Uhum. Iguaçu, não é Foz do Iguaçu. As empresas de Foz do Iguaçu é criar de fato uma cultura organizacional, Uhum. onde que o teu cliente entra na empresa e já sente que o ambiente, tipo, aqui o negócio é sério, aqui o Exato. negócio, as pessoas realmente comungam do pensamento de visão, Uhum. missão, valores, do propósito da empresa. E isso está transcrito no olhar e no comportamento das pessoas por meio Contratos. de contratos Aham, bem, isso. bem Exatamente. executados. E tem também um negócio que uma vez eu implantei e me chamaram de ditador. Ah. Essa empresa aqui tem regrinha demais, não sei o quê, tá. Falei, não, mas eu acho que cada empresa tem as suas regras, né, Fabiola? Exatamente. Eu exagerei ou Não. é possível que cada empresa tenha o seu regulamento interno? Toda empresa ela tem que ter o seu regulamento interno. Uhum, O regulamento interno são as normas da empresa. É o uhum, horário, é a vestimenta, é conforme a sua empresa vai querer que o colaborador vista a camisa, uhum. entendeu? Não tem como. Você entra em qualquer lugar hoje tem regras e a sua empresa também. Então o colaborador ele tem que estar ciente dessas regras, o que pode, o que não pode. E se ele descumprir isso, tem as penalidades. Uhum. Então, isso está tudo regulamentado. O trabalhador está ciente e se ele descumprir, ele também vai ter problemas em relação a isso.
Eu já conversei bastante com o Gustavo Pimentel, Sim. né? Gustavo Pimentel, inclusive, já esteve aqui algumas vezes também. Ele que é especialista ali dentro da área de RH, traz tecnologias Sim. para isso daí. E ele já falou de várias formas como o RH também se envolve Sim. nesse tipo de ação, né? Exatamente. E aí a gente vê que não é só a parte jurídica, já está falando de pessoas, de como lidar com Isso. elas, né? Exatamente. Onde que tem o envolvimento do Uhum. RH, onde que tem o envolvimento das suas gerências e lideranças Isso. dentro da tua empresa, de departamentos, né? A gente sabe que muitas vezes a área comercial é aquela que é o coração da empresa e tudo Isso. mais. Mas e a tua área de estoque? Se não tiver um regulamento para lá também, Exato. fica Aham. bagunçado, né? Teve um cliente uma vez que falou assim, ó, Cristiano, eu sei que vocês trabalham bem dentro da área do marketing e eu tenho confiança de que vocês podem nos ajudar a dobrar o número de vendas. Eu falei, eu também acredito nisso. Uhum. Só que se você continuar fazendo as coisas que você faz com as pessoas que você tem, não é nem a qualidade dos profissionais que você Uhum. tem, você vai conseguir entregar o dobro, É. né? Uhum. E aí entra aquela parte de regulamento e tal, porque se entra um funcionário novo e não tem um regulamento rodando, como é que esse cara vai Exato. se habituar? Exatamente. E vira aquela confusão, né? Porque às Uhum. vezes você aplica uma. Ah, vou advertir aquela pessoa que chegou atrasada. Mas tá, onde tá escrito que chegar atrasado dá problema? Ou qual, entendeu? Cadê o contrato de trabalho? Será que foi bem feito? Será que foi deixado isso bem claro, o horário de trabalho? Quais as funções que esse empregado vai fazer dentro da empresa? Será que foi descrito isso? Às vezes a empresa tem outras sedes. Será que ele pode ser transferido para outra sede? Então, isso tem que estar tudo regulamentado através do regulamento e do contrato de trabalho do trabalhador. Porque o trabalhador ele tem que estar ciente do que a empresa também está exigindo dele. Entendeu? Então, assim, é para ambas as partes. Fica bem claro, inclusive, Claro. na própria contratação. Com já, certeza, na própria contratação, o contrato já está ali, tudo incluso, o que pode, o que não pode, o que ele vai fazer, questão de horas extras, como que vai ser pago, se vai ser paga, se vai ser de forma compensada. Então, esses documentos realmente ele vem junto, né, com o RH ou com a pessoa responsável, para que resguarde a empresa. Você falou um negócio muito bacana, que é a hora extra. Existe uma forma, aqui eu queria que os empresários colocassem muita atenção, porque existe uma forma, eu não sei qual, de o empresário pagar ou não pagar as horas extras Sim. sem que seja ilegal isso. Exatamente, tem sim. E às vezes muitas empresas não sabem Não, disso. Às vezes né? está perdendo dinheiro aí, podendo aí ter essa flexibilidade. flexibilidade para que consiga aí não ter esse pagamento. E como é que funciona isso, Bruno? Também junto com os documentos, né, do contrato, do regulamento, existe também a questão do banco de horas, né, e das folgas compensatórias. Então, hoje, se o empregado venha fazer alguma hora extra, vai ser, né, feito um banco de horas, só que ele está ciente que isso daí vai virar em folgas compensatórias, só que isso tem que estar tudo documentado. Então, esse banco de horas, geralmente, ele é válido por 6 meses. Então, assim, a empresa tem que ficar de olho, tem que cuidar, o RH, enfim, né? Às vezes, o empregado, ele tem aí o saldo positivo, ele tem que pegar em folgas, ele tem que tirar essas folgas, entendeu? Em outro momento. E isso tem que estar tudo documentado. E aí, a cada 6 meses, isso tem que ser renovado. Entendi. Não pode também extrapolar. Não pode extrapolar. Entendi. Exatamente. Então, mas existe uma forma ali de existe uma forma aí de você não precisar pagar o funcionário. E às vezes, quando precisar dele, ele vai contabilizar essas horas no banco de horas e, posteriormente, tendo aí o saldo suficiente, ele vai tirar uma folga no outro momento. Bacana. Então, é uma forma de economizar e o teu funcionário também se ajustar. Sim. De repente, ele quer tirar umas férias. Exato, estendidas, exatamente. Ainda tem. Legal, bacana. Fabiola, como é que funciona o teu treinamento? Ele é presencial, ele é online, ele é híbrido? O que a empresa precisar. Geralmente, a empresa quer que eu vá, faça um treinamento diretamente na empresa. Tá tendo, né? Hoje eu faço bastante do assédio moral, que tá tendo bastante. Como falar, como abordar, como não deixar isso acontecer. E também de outras demandas. Até, principalmente, às vezes, ensinar o próprio RH a fazer esses documentos. Agir de forma correta. Às vezes, a empresa tem um RH dentro do seu... Quer que o RH treine os supervisores para que eles consigam aplicar a legislação de forma correta. Entendi. Então, é um trabalho em conjunto. Com as lideranças. Isso mesmo.
seja executado. Exatamente. Tem um Instagram para que as pessoas possam te encontrar da melhor Tenho forma? sim, o meu Instagram é Fabiola Galvão ADV e o Instagram do escritório é Cristane Galvão Advocacia. Maravilha. Tem algum WhatsApp também? Que as Tenho pessoas sim. Meu WhatsApp é 45 9942 4033. Perfeito. Uhum. Fabiola, a gente está se encaminhando aqui para o final e a gente sempre pede para os empresários aqui, para as pessoas que vêm, deixar uma mensagem em relação ao serviço dela, né? Por que que, de fato, o seu trabalho, ele realmente faz diferença hoje na comunidade empresarial? E por que que o empresário, ele precisa se preocupar com esses detalhes que podem acarretar em grandes percas financeiras na jornada dele? Então, Cris, hoje a assessoria ela tá ali para que proteger o empresário, né? Para que ele não perca dinheiro. Então, esse é o objetivo da assessoria, para que não perca dinheiro. O que ele está investindo na assessoria é para investimento para a própria empresa, para ele não venha sofrer ações trabalhistas. Isso também traz uma má reputação para a empresa. Então, isso na assessoria a gente consegue aí resolver essas demandas, né? Tanto trabalhistas, tanto de outras áreas, e deixar a empresa apta, lícita, para que elas não venham ter problemas e também ter uma boa reputação para que os colaboradores reconheçam, tipo, opa, essa empresa é uma empresa que eu visto a camisa, que eu gosto de trabalhar, que eu sei que eu vou ter um respaldo e não vou ser enganado. Exatamente. A Fabiola falou um negócio muito bacana. Se você pegou ali, para que não tenha problemas, não é que você tem que ter para que ela possa te ajudar. Exatamente. Exatamente. Então, para que você não tenha problema. É claro que se você tiver, ela também te ajuda. Mas Ajudo sim, Mas aquele velho ditado é melhor prevenir do que remediar. Sempre. Né? Fabiola, muito obrigado Obrigada, pela presença. Cris. Esclareceu várias dúvidas aqui, tanto minha quanto acredito eu que várias pessoas que também nos acompanham. E eu queria que você, que tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo, né? Ou consulte a Fabiola, fale com ela. Ela deixou o número de WhatsApp, deixou as redes sociais, vai estar aqui também na descrição do vídeo. Né? Fabiola, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Gratidão por deixar assim tão claro que realmente, se o empresário não olhar para esse detalhe vai olhar para ele de uma forma bem prejudicial. Eu queria que você deixasse aqui o seu comentário, marque as pessoas que você conhece, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você pode estar salvando uma empresa hoje, viu? Super-herói de empresas pode ser você, né? E a gente também tem um perfil lá no Instagram, @GiversCast, tem vários recortes bacanas para você pegar algumas amostrinhas aí do que já foi os outros episódios. Deixo aqui o meu abraço, beijo no coração a todos que nos acompanharam e até o próximo episódio. Valeu! Tchau, Fabiola! Tchau, tchau. Obrigada.